Olá pessoal, tudo bem? Chegamos ao bloco número 9. Nesse bloco, o assunto ainda é a Revolução Francesa. Hoje vamos tratar da economia da França no período anterior à Revolução e da convocação dos Estados Gerais. Situação econômica da França nessa época. Bom, então temos na política o absolutismo, na sociedade, uma sociedade estamental. E a economia da França, a situação econômica da França também era precária, não é? A França, nesse caso ainda, se nós compararmos com a Inglaterra, a França estava atrasada, tanto no que diz respeito à política quanto à economia. Em relação à política é fácil. A França ainda era uma monarquia absolutista. A Inglaterra já era uma monarquia parlamentar, não é? Aquela monarquia onde você tem a figura do rei, só que esse rei respeita o parlamento e, claro, uma constituição. Na França, não, era o absolutismo. Na Inglaterra, nós já tínhamos a Revolução Industrial, a chamada Primeira Revolução Industrial, não é? Caminhando aí. Enquanto na França nós temos uma economia agrária. Pessoal, quando eu falo para vocês numa economia baseada na agricultura, não quer dizer necessariamente que é uma economia atrasada, mas para aquela época sim. Por quê? Porque os métodos de produção eram rudimentares. O que isso quer dizer? Que eles não conseguiam produzir sequer para sanar a fome das pessoas, não é? Dos franceses. Então, era uma economia baseada na agricultura e aquela política do mercantilismo, que nós conversamos também no comecinho do ano, onde o governo ele interfere em tudo que diz respeito à economia, o que você compra, o que você vende, o preço que você paga, não é? Então, o governo ele tinha um controle total sobre a economia da França, baseada aí, então naqueles princípios do mercantilismo. Então vejam vocês que a situação da França na economia também era o quê? Uma situação de atraso, não é? E agora, vamos lá. Mesmo com essa economia atrasada, o governo francês gastava muito, não é? Gastava bastante. E gastava com o quê? Primeiro, falei para vocês agora há pouco que ele gastava com a manutenção da nobreza, não é? Toda aquela corte que vivia ali no entorno do rei, principalmente em Versalhes, tá? Que é o maior símbolo aí dessa corte francesa nos séculos 17, 18. E com guerras, não é? A França, ela participou nessa época de várias guerras, sobretudo contra a Inglaterra. Houve uma guerra entre França e Inglaterra na Europa e aquele assunto que nós tratamos no banco 3, no terceiro banco de atividades, a independência das 13 colônias, a França também teve participação. Quando os colonos, não é, se rebelaram contra a Inglaterra, que nós estudamos lá no módulo, perdão, no banco anterior, a França se envolveu na guerra. Mas aí você pensa, por que a França foi se meter numa guerra entre os colonos com os ingleses? É fácil. A França apoiou esses colonos na guerra contra a Inglaterra. E qual era o intuito da França se envolver numa guerra? Tem várias questões, mas uma questão importante, só para a gente não prolongar muito esse assunto, é que a França queria o quê? Prejudicar a Inglaterra, não é? Enfraquecer a sua rival Inglaterra. Só que, pessoal, vejam vocês, participando de guerras, gastando com a nobreza, não é? Sustentando essa nobreza. O governo francês estava gastando um dinheiro que ele não possuía. Então, com o passar do tempo, aumento das dívidas da monarquia. E aqui uma observação importante. Em nossa casa, quando nós gastamos mais do que nós estamos arrecadando, do que nós estamos recebendo com o nosso trabalho, nós fazemos o quê? Nós paramos de gastar, não é? Tentamos, bom, vou cortar um gasto aqui, um gasto ali, tentar reduzir esses gastos. Em nossa casa é assim, em nossa vida privada é assim. Só que o governo não funciona assim. O governo tem uma outra dinâmica. Qualquer governo. Quando ele percebe que ele está gastando mais do que ele arrecada, ele não para de gastar, ele continua gastando. Mas o que ele faz então? Ele aumenta os impostos. Tudo bem? Então, se vocês depois, por curiosidade, pesquisarem, até acompanharem qualquer situação em noticiário político, você vê que sempre os governos eles estão com dívidas enormes. E por quê? Porque eles estão gastando mais do que eles arrecadam, e eles pensam, lá na frente eu aumento o imposto e eu vou aí, não é, cobrir esses gastos. Infelizmente, quem acaba pagando é a população.
Só que na França, naquela época, quem pagava, quem sustentava o Estado francês, eu falei para vocês, inclusive utilizando aquela gravura como, né, para ilustrar a situação, era o terceiro Estado. Tudo bem? Aquele terceiro Estado que já estava cansado, esgotado. Então, nós falamos da situação política, social e da situação econômica. Pessoal, quando há uma crise econômica, não é? Essa crise ela afeta todos, seja o rico, classe média, pobre, enfim. Mas afeta principalmente quem? O sujeito mais pobre, o sujeito que possui menos recursos. Mas por que afeta o mais pobre? Porque esse sujeito, o que ele faz? O que ele ganha é basicamente para o seu sustento, para o seu, não é? Para o seu sustento no dia a dia, para ele comprar o seu alimento, para o seu filho, para a sua família, enfim. E veja que interessante, no ano de 1788, ou seja, um ano antes da Revolução, nós temos na França a Grande Fome, uma grande fome. Eu trouxe para vocês aqui um gráfico que explica um pouquinho a elevação dos preços, não é, tanto do trigo quanto do centeio, não é, que compunha aí a alimentação básica, né, dos franceses naquela época. Vamos pegar como exemplo o trigo. O trigo que vocês sabem que é, não é, importantíssimo aí para a produção do pão. Vejam vocês, 1787, 1788 e aqui vocês têm o quê? Um aumento significativo no preço do trigo. Isso prejudica principalmente quem? Aquela pessoa que é mais pobre. Quem é rico tem ali, pelo menos, né, ou classe média, tem uma pequena reserva, uma pequena poupança. Então, quando faltar, não é, faltar o emprego ou reduzir o seu salário, que seja, ou ele deixar de vender algo, ele tem uma reserva para atravessar essa crise. Agora, as pessoas que não possuem tantos recursos, elas passam fome. Então, veja que nos anos, não é, nos anos que antecederam a Revolução, sujeito, grande parte da população francesa, não todo, mas pelo menos uma boa parte, estava passando dificuldades para, não é, uma alimentação básica. Isso leva, querendo ou não, à revolta. Tudo bem? Aqui nós temos, então, no ano de 1787, como a situação da França era precária, a situação econômica da França era precária, no ano de 1787, o governo francês teve uma ideia. Qual a ideia? Criação de novos tributos. Bom, governo, estava gastando mais do que arrecadava, e conforme eu disse, infelizmente os governos funcionam assim. Se eu estou gastando mais, eu não paro de gastar, eu aumento os impostos. Então, o governo, não é, 2 anos antes da Revolução, teve uma ideia. Bom, eu tenho uma crise financeira, vou aumentar aqui os impostos. E quem seria o grupo responsável por pagar esses novos tributos, esses novos impostos? Fácil, pessoal. Membros do terceiro estado. Então, os membros do terceiro estado seriam os responsáveis por pagar, não é, esses impostos, esses novos impostos. E aqui outra gravura importantíssima sobre a Revolução Francesa. Aqui vocês têm novamente o primeiro estado, o segundo estado e o terceiro estado. Veja que eles estão sufocando, não é, esse terceiro estado aí, no caso, por conta que era o terceiro estado que sustentava aí a sociedade francesa com o seu trabalho, não é, e com o pagamento de impostos. Então, só para que vocês possam, não é, analisar esse trechinho, aqui vocês têm, não é, o clero, a nobreza, não é, esmagando o terceiro estado. Nesse momento, na França, começa uma grande discussão. Quem seria, não é, o grupo responsável por pagar esses novos impostos? O terceiro estado já estava cansado, já estava insatisfeito, já estava revoltado. E lembrando que pessoas que faziam parte do terceiro estado, as pessoas, não é, que possuíam menos recursos, pessoas pobres, elas estavam passando inclusive fome. Então, poxa, se eu não tenho sequer condições, recursos para suprir a minha alimentação diária, como que eu vou pagar novos impostos? Então, o pessoal houve uma grande discussão pensando no seguinte: quem pagaria esses impostos seria o primeiro e o segundo.
E eu não falei para vocês isso até agora, mas o primeiro e o segundo estado, na França, o clero e a nobreza, eles eram isentos. O que quer dizer isso, isentos? Que tanto o clero quanto a nobreza, eles não pagavam impostos. Quem pagava era apenas o terceiro estado, com exceção feita a uma pequena parcela da nobreza. Primeiro e segundo estado, eles não pagavam nenhum tipo de imposto. Então a ideia foi, bom, já que eles não pagam os seus impostos, né, que eles são isentos, podemos então, não é, criar um imposto para o primeiro e para o segundo estado. Só que eu falei para vocês lá no comecinho da aula que esse grupo, aliás, esses dois grupos aqui, primeiro e segundo estado, eles eram um grupo privilegiado, perfeito? Um grupo privilegiado. Nesse caso, esse grupo privilegiado, ele não vai deixar, não é, de ter, no caso, essas facilidades, esses privilégios, não vai permitir assim que o governo tirasse deles, não é, esses privilégios, dentre esses privilégios de não pagar impostos. Por outro lado, o terceiro estado já estava sobrecarregado. Vamos analisar aqui o que acontece, não é, com essa discussão, quem vai pagar esses impostos na França lá no final da década de 1780. Para resolver essa pendência, não é, esse grande problema, o governo convocou os Estados Gerais. O que seriam esses Estados Gerais? Membros do primeiro, do segundo e do terceiro Estado foram convocados para uma reunião. Nessa reunião, o governo apresentou a situação da França e colocou quem vai, não é, pagar esses novos impostos. E só como curiosidade, nós estamos no ano já de 1789, estamos em maio. A Revolução começou em julho daquele ano. E esses Estados Gerais, eles não eram convocados desde 1614. Então veja que a situação da França era bem complicada. Em meio a essa reunião, os franceses não chegaram ao acordo. Havia um impasse, não é, uma grande discussão. O primeiro e o segundo estado, então, eles não aceitavam pagar impostos, ou seja, eles não queriam perder seus privilégios. Já o terceiro estado estava sobrecarregado. Aqui nós temos, foi colocado em votação, primeiro e segundo estado ou votação individual. Como assim? Prestem atenção nesse item que é importante. Bom, então, já que eles não chegavam, né, a um acordo, não é, a uma decisão, houve essa proposta. Vamos colocar em votação. Quem vai pagar esses impostos? Primeiro e segundo ou terceiro? Mas sequer eles conseguiam, não é, uma solução para resolver isso também. Como seria a votação? Se fosse por estado, quem venceria? O primeiro e o segundo, porque o terceiro estado estava sozinho. Se fosse por voto individual, não. Olha que bacana. Vocês concordam comigo que o terceiro estado ele é um grupo muito, muito numeroso? Não é? Lembra que eu falei para vocês que o terceiro estado aí, ele representava aproximadamente 98% da população francesa? Então, se fosse por voto individual, claramente quem venceria era o terceiro estado. Se fosse um voto por estado, seria o primeiro e o segundo. Eles estariam defendendo os seus privilégios. Houve aqui um impasse. Qual foi a solução que o governo encontrou? Dissolveu a Assembleia. Então aquela reunião, aquela convocação dos Estados Gerais, né, foi convocada aí a 5 de maio de 1789, aquela reunião foi dissolvida pelo rei. Né? O rei, né, terminou ali a reunião, né, suspendeu a reunião, enfim. Só que o terceiro estado estava revoltado com a situação já. E aí, nesse caso, o terceiro estado continuou uma outra reunião, uma outra assembleia, e nessa outra assembleia, o terceiro estado começou a redigir, a escrever uma constituição para a França. Lembrando que Constituição é aquele documento, não é que aquele documento ali, aquele conjunto de leis que organiza ali o funcionamento de um estado. O Brasil tem uma Constituição, os Estados Unidos têm uma Constituição, a França tem a sua Constituição, não é aquele conjunto ali de leis. Então, o terceiro estado não acatou essa ordem do rei, não é essa dissolução da Assembleia,
os membros do terceiro estado fizeram uma reunião paralela e nessa reunião começaram a redigir aí a Constituição, uma Constituição para a França. Só que se nós pensarmos na situação, não é, no momento histórico que nós estamos estudando hoje, o terceiro estado, não é, esse grupo, que não era um grupo privilegiado, ao decidir entre eles, não é, escrever uma constituição para a França, isso para o governo, para o rei, era uma afronta, não é? Como se fosse assim, uma falta de respeito, porque eles eram membros do terceiro estado, eles não eram ninguém, né? Vamos entender assim, quem são eles para escrever aí uma constituição para a França? E aí, nesse caso, nas ruas de Paris, capital da França, não é? Algumas notícias, não é? Alguns boatos sobre os acontecimentos, não é? Lá dentro do palácio. E as pessoas, nesse momento, na França, elas iniciaram a revolução. Eu já explico para vocês essa diferença de revolta e revolução, tudo bem? E como, né, teve início tudo isso? Além dessa revolta do terceiro estado, que não era uma revolta de agora, era uma revolta que já vinha acontecendo, né, acontecimentos aí que remontavam aí a pelo menos uma década atrás. Boatos sobre a prisão de membros do terceiro estado. Pessoas na França, na capital Paris e outras importantes cidades, assim também como no campo, iniciaram a revolução. Aqui nós temos a representação de um sans-culotte, tá? Sans-culotte aí que são, né, pessoas que participaram efetivamente da revolução. Sans-culottes por quê? Por conta que eles utilizavam essas calças mais longas. Naquela época era comum as pessoas, os homens, utilizarem calças curtas, e no caso, esses homens aqui, grupos populares, utilizavam essa vestimenta, e eles eram conhecidos então como sans-culottes. Eu trouxe para vocês aqui um excerto, né, um pequeno trechinho de um livro de uma filósofa importantíssima do século XX, Hannah Arendt. E aqui ela explica, né, a partir dessa pequena historinha aqui, que está presente no livro dela, livro da Revolução, explica um pouquinho a diferença de revolução e revolta. Vamos lá. A data foi a noite de 14 de julho de 1789 em Paris, quando Luís XVI, não é, então rei da França, recebeu do duque Liancourt a notícia da queda da Bastilha. Né? O famoso diálogo que se travou entre o rei e seu mensageiro é muito breve e revelador. O rei, segundo conta, exclamou: "Isto é apenas uma revolta, não é?" Estou traduzindo aqui para vocês. "Isto é uma revolta." E o duque disse: "Não, senhor, é uma revolução." E por que agora era uma revolução? Porque a revolta ela já existia há algum tempo, não é? Essa revolta, esse povo francês, não é? Esse povo oprimido, né? Esse terceiro estado, no caso, já estava revoltado há muito tempo. Mas por que agora era uma revolução? Porque há uma diferença fundamental entre revolta e revolução. A revolta, você fica revoltado, mas você não traz mudanças. Já a revolução, sim. Já no caso da revolução, você traz mudanças. Mas que tipo de mudança, né, você pensa? De onde surgiram essas ideias para mudar a França? Essas ideias para mudar a França surgiram daqui, ó, do Iluminismo. Assunto esse que nós tratamos lá no segundo banco de atividades. Então, os franceses, pelo menos uma boa parte da sociedade francesa, conhecia as ideias do Locke, Rousseau, Voltaire, Montesquieu, Adam Smith. E a partir dessas ideias do Iluminismo, os franceses pensaram: poxa, existem alguns autores que defendem uma monarquia, mas uma monarquia controlada pela Constituição, uma monarquia parlamentar e assim por diante. Alguns, no caso Rousseau, defendiam uma república. Então, a partir, né, das ideias desses pensadores, os franceses aí começaram a elaborar um plano para mudar a França, para fazer a revolução. E você pergunta, como essas ideias iluministas chegaram aí até os franceses? De várias formas. As gazetas da época, querendo ou não, uma boa parcela da sociedade francesa tinha acesso à leitura nessa época.
mas sobretudo a partir da enciclopédia, que foi um assunto que nós conversamos lá no segundo banco de atividades. A partir da enciclopédia, né, os pensadores iluministas, eles divulgavam esse novo conhecimento, né, esse conhecimento agora pautado na razão. Então os franceses estavam revoltados, tinham ideias e com isso eles iniciaram a Revolução. Novamente aqui eu tenho para vocês, não é, a imagem, aquela gravura da tomada da Bastilha, 14 de julho de 1789, que marca aí o início da Revolução. Em agosto de 1789, um mês após a Revolução, o início da Revolução, os revolucionários elaboraram esse documento, um documento importantíssimo na história, conhecido como Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão. Não vão confundir isso com Declaração Universal dos Direitos Humanos. Isso aí é uma outra história, tá? Esse daqui é Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão. Mas por que é um documento tão importante assim, elaborado aí no contexto, no momento da Revolução? A importância se dá pelo seguinte. Dentre os diversos pontos desse documento, nós temos: os homens são livres e são iguais perante a lei. O que isso quer dizer? Aquele sujeito que vivia na condição de servo, segundo esse documento, não vai mais ser servo, perfeito? E são iguais perante a lei. Aqui, nesse segundo item que eu estou circulando para vocês, você está rompendo com aquela sociedade estamental, não é? Com aquela sociedade em que a condição do indivíduo se dava no nascimento e não ao longo da sua vida. Então, esse documento ele é um marco na história, porque ele está trazendo a ideia da liberdade e da igualdade. Ah, mas isso realmente se aplicou durante a Revolução? Dependendo da situação, sim. Mas é um documento então que trazia isso como grande novidade. A liberdade e a igualdade. Só lembrando que o lema da Revolução era liberdade, igualdade e fraternidade. Pessoal, então, por hoje era isso. Espero que vocês tenham aproveitado a aula. Qualquer dúvida em relação ao conteúdo de história, vocês podem mandar mensagem pelo WhatsApp ou às terças-feiras, não é, durante os plantões presenciais, tirar as dúvidas em relação ao conteúdo. Um abração a todos e todas e ótima semana.